Já que um monte de gente ficou pedindo, lá vai a receita do pudim de caldo de ossos. Primeiro, você tem que ter osso, né? Então vai no açougue, compra as carnes que você precisa e depois pede osso. Normalmente, nesse momento, o açougueiro sempre pergunta: é para cachorro grande ou pequeno? Responda grande e peça para ele serrar os ossos em tamanhos que caibam na panela. Pode ser osso de qualquer coisa, mas eu costumo usar mesmo de boi. E mesmo no boi pode ser qualquer parte. Se você comprar costela para fazer carne moída, pega os ossos. Mas muito melhor do que aqueles ossinhos da costela são as vértebras, as articulações e até os ossos longos. Cada um tem uma vantagem. Enquanto um fêmur, por exemplo, tem muita gordura, o tutano, e dá para raspar o miolinho do osso com todos os minerais que estão exatamente na mesma proporção que você precisa nos seus ossos, uma articulação, uma vértebra, tem muito mais ligamentos e cartilagens que também são excelentes. Então pega tudo isso e coloca numa panela de pressão até ficar uns 2/3 da altura dela com os ossos. Aí você completa com água. E eu coloco a água que meu pai traz da bica dele lá na montanha. Uma delícia. Espirra um pouco de vinagre para facilitar dissolver os tecidos. E isso no sentido horário. Na verdade, tanto faz. E eu coloco para ferver. Como a minha panela é bem grande, dá para ficar 3 horas. Mas em panelas menores ou com fogão com fogo muito alto, é melhor checar se a água está secando. Dá uma chacoalhada na panela. E qualquer coisa, completa antes de deixar mais 1 hora. 3 horas em geral é o suficiente. E presta atenção nessa parte, porque se a água secar, vira uma meleca e você vai perder seu caldo de ossos. Passadas horas, tira a pressão e com uma pinça pega os ossos e vai raspando todas as melecas deles. É inacreditável a quantidade de tecidos que saem deles e que você nem sabia que eles estavam lá quando eles estavam congelados. Raspa o miolo, a gordura, a cartilagem, raspa tudo, porque o segredo do sucesso é a meleca. Se você tiver algum material cirúrgico como uma cureta, melhor ainda. E é essa meleca que vai fazer a mágica da receita. E se você quiser tomar só o caldo, como a maioria das pessoas faz, pode pegar o que ficou lá na panela, até dilui um pouco mais com água, tempera com sal, coloca na geladeira e aí você separa aquela gordura que você pode usar depois para cozinhar. E aí você toma a parte líquida. Mas no meu caso, eu pego a água, a gordura, as melecas e bato tudo junto. Como ainda está quente, o liquidificador é de vidro. E aí eu coloco tudo isso em potinhos de vidro sem temperar com nada. Não enche muito o potinho, porque se for congelar, ele vai estourar. Mas aí tem outro segredo para o pudim. Não congele. Caso contrário, ele vai formar cristais de gelo e perder aquela textura do pudim. Deixa esfriar um pouquinho e depois põe na geladeira. Como nessa leva eu raspei muita meleca, eu achei que ficou muito denso, acabei até diluindo um pouco mais de água, porque vai render mais no final. E vai ficar uma delícia. Se você curte a consistência do pudim de leite e não é muito frufruzento, é só pegar e comer. E se você for frufruzento, pode colocar em cima dele um pouquinho de geleia, tipo a que a minha mãe faz com goiaba, amoras e alulose. E pronto. Bom apetite!